O rei que desafiou a morte. Esse homem chama-se Ezequias. Pois é, ao contrário do seu pai, né? Ezequias, ele vai reinar sobre Israel por 29 anos e ele fez o que era reto aos olhos do Senhor, né? A palavra de Deus vai falar que ele vai limpar, né, o templo, né, tirar ali, destruir, né, os ídolos que o povo, né, adoravam ali, levantavam ofertas, né, a um Deus, né, a Deus pagão. E Ezequias, ele conserta a casa do Senhor, coloca em ordem, e a palavra de Deus vai falar que ele foi nos caminhos do Senhor, assim como o rei Davi, né? Então aqui prova para nós, né, que quando nós fazemos a vontade do Senhor, Ezequias, né, ele serve de exemplo para nós. Tudo irá bem na nossa vida. É claro que vai ter os altos e baixos. Ezequias, ele vai falhar, né, ali no final ali do seu reinado. Ele vai adoecer também, a chegar a ponto de ele orar ao Senhor, e Deus, ele dá a ele mais 15 anos ali, acrescentar mais 15 anos na vida dele ali, né? Então, meu querido, um rei da Síria chamado Rabsaque, eu não sei se eu pronunciei o nome certo aqui, eu peço perdão. A Bíblia, ela tem uns nomes bem, né, bem complicadinhos às vezes da gente se falar, mas a palavra de Deus vai falar desse rei da Síria que ele vai, né, zombar do rei Ezequias, e além de zombar, ele vai blasfemar também contra Deus, né? E a palavra de Deus, ela deixa muito claro, a Bíblia deixa muito claro, então temos que ter muito também cuidado nessa questão, que a blasfêmia contra o Espírito Santo não tem perdão. Há duas coisas na Bíblia que não tem perdão. Que se a pessoa morrer nesse pecado, é um pecado que não tem perdão. A blasfêmia, né, contra Deus, ou seja, a blasfêmia contra o Espírito Santo, e a pessoa não perdoar. Então, se eu não perdoo, o meu Pai Celestial também não vai me perdoar. Então, Deus, ele deixa claro. Então, neste domingo, talvez no dia que você vai estar vendo essa mensagem, é um dia que Deus escolheu falar com você, né? Falar comigo primeiro, para que eu pudesse passar essa mensagem para você, para que nós possamos estar no centro da vontade de Deus, né? Porque quando nós estamos fazendo ali igual o rei Ezequias, que ele andou no caminho do Senhor, meu querido, as nossas orações, as nossas petições, elas chegam até a Deus, né? Deus, ele ouve. E ali, quando o rei desafia, né, ali Ezequias, né, e zomba do próprio Deus, e a palavra de Deus vai falar que Ezequias, ele vai mandar os seus servos, né, até Isaías, que era o profeta, né, ali naquela época, para ele ver se ele tinha alguma palavra, né, do que Deus poderia fazer com toda aquela situação que estava acontecendo ali, né, em meio ali aquele caos, né, o rei ali, ele via o rei da Síria, né, Rabsaque, ele envia cartas, né, a Ezequias, manda seus servos, né, os seus capitães ali da guarda ali, né, os seus soldados, ir até ele e falar com ele, né, por cartas, e falar também que aquele povo não teria nenhuma chance contra eles, né? E a palavra, a destruição deles viria mais na frente, e foi uma grande multidão. O anjo do Senhor saiu. Quem saiu nessa guerra foi o anjo do Senhor. E, se eu não me engano, foi mais de 180 mil homens mortos ali. Na hora que eu resolvi gravar, os cachorros começaram a latição aqui, que tem eles, mas vamos dar continuidade. Então, meu querido, quando o desafio aqui passa a ser, né, uma afronta contra o nosso Deus, né, então pode ter certeza que quando Deus entra na batalha, a gente pode considerar, né, um perdedor. Para quem desafia, né, o Deus de Israel, não há vitória na vida deste ser humano. Porque, olha para você ver,
o povo, né, o exército de Ezequias nem precisou se mover, né? Eles sim, não, se moveu, mas quem foi à luta, quem estava na frente era o anjo do Senhor, né? Então, a palavra de Deus vai falar sobre esse desafio. Isaías vai, né, prediz ali o que iria acontecer, e o anjo do Senhor passa, né, e, né, ali são mais de 180 mil homens que caem ali. O rei, né, que tinha desafiado a Deus, foge do seu lugar, vai ser morto pelos próprios filhos, né? Então para você ver a situação, o fim que levou, né, este rei aí que desafiou a Deus. Então, essa mensagem de hoje, né, ela passa para nós um aprendizado que nós nunca devemos zombar, talvez, né, homens de Deus que, talvez não, que nós nunca devemos zombar de pessoas que estão comprometidas no reino de Deus, né? Nunca duvidar, né? Nunca julgar, na verdade, melhor dizendo, né? Que muitas das vezes as pessoas ficam julgando, será que esse homem é homem de Deus mesmo? Ah, isso não é homem de Deus não, isso é um qualquer. E às vezes a pessoa está ali servindo ao Senhor, isso aí é um tipo de afronta, né? Ao Deus, né? A pessoa ali, e o Deus, né? O Deus de Israel, que está fazendo ali o seu mover, né? Está trabalhando ali, usando ali a pessoa em prol ali para o reino do Senhor. Então, quantas pessoas hoje a gente vê na internet atacando, né, homens, né? Provavelmente, com certeza, homens de Deus, porque a palavra fala que aquele que não se ajunta se espalha, e tem muitas pessoas hoje que estão na obra de Deus fazendo. E tem muita gente que fica por trás de uma tela de celular, que não tem coragem de mostrar a cara, atacando, né, criticando. Então jamais você vai ver eu levantando aqui a minha voz para ficar falando de fulano, de ciclano, as pessoas que estão trabalhando no reino de Deus, né? Por mais que talvez ali eles vão pecar, né, sei lá, vão se corromper talvez, mas a palavra de Deus, se nós formos olhar na Bíblia, nenhum homem, nenhum herói da fé ali, né, os grandes homens ali, reis, juízes, né, todos pecaram, os profetas, né, se nós formos olhar a história de Davi, o próprio Ezequias mesmo, né, que no final o rei da Babilônia vai mandar uns homens ali para presentear ele, né, quando ele adoece, no final ali da trajetória dele. E ele vai errar, né? Que ele não deveria mostrar as coisas, né? Das coisas da casa dele ali, os utensílios, né? Prata, ouro, né? Muitas coisas ali que ele fez, construiu, né? Ali pro templo também. Então, ele vai ter essa falha, né? Vai querer contar para as pessoas ali, né? O que Deus fez na vida dele, né? E às vezes também nós temos que ter esse cuidado, né? Nem tudo nós devemos contar, né, para as pessoas. Temos que ter sabedoria e discernimento nesta área também. Muitas pessoas às vezes estão doentes, né? Perecem porque estão compartilhando aí os seus ideais, os seus pensamentos, né? Coisas que deveriam ficar em oculto, né? Só com ela ali, só para a família, né? Para a esposa, para a casa ali. E às vezes as pessoas querem contar para pessoas de fora que não tem como ajudar. E às vezes vem uma inveja muito grande, acaba destruindo, né, um sonho tão maravilhoso que Deus vem construindo na vida delas. Então tem isso aí também, essa questão. E é isso, meu irmão. Então a palavra de hoje é essa. Meditando aqui um pouquinho. É uma palavra também que eu me comovi muito. A gente emociona lendo, né, lendo a história ali. Ezequias, né, ele vai para o joelho, vai orar, pedir confirmação de Deus, né, consultar o homem de Deus, que era o profeta Isaías, e ali Deus, né, como ele tinha desafiado também o próprio Deus, ele vai intervir, né, com as suas mãos fortes. Então essa é a mensagem que eu deixo no seu coração. Medite nessa palavra, compartilhe com as pessoas que precisam de ouvir, né, e deixa um comentário aí, o que você acha a respeito, né, dessa palavra. Então é isso, eu vou ficando por aqui. Até um próximo vídeo, se Deus permitir.